Gente, hoje nós vamos perceber aí que nós vamos começar pela unidade 2 do, da nova apostila, né? Que é sobre psicologia pastoral e aconselhamento cristão. Peguei aqui a apostila. Porque hoje teremos um convidado especial na nossa aula, ele vai entrar daqui a pouco, às 19h30, que é o pastor Diviraldo Rodrigues. Ele que é pastor da Igreja Metodista em Belo Horizonte. Ele vai dar uma palhinha para nós de um livro que ele lançou. Na verdade, ele não, né? A Blanches de Paula, que foi a mentora dele e dos demais alunos do curso de teologia que eles estavam fazendo pela Universidade Metodista de São Paulo. E aí eles fizeram suas teses de final, os seus TCCs, e o que aconteceu? Eles fizeram um livro, né? Eles fizeram um livro. Opa, isso, estou usando um livro aqui, ó. Eles fizeram um livro chamado Escuta Libertadora. Então, eu achei interessante esse convite para ele, por quê? Porque além de falarmos dessa transição do término da aula de metodologia, também vamos estar falando sobre o tema que é aconselhamento, né? Então, ele vai estar falando um pouco sobre esse material, sobre esse livro, como foi feito, como foi desenvolvido esse projeto, porque com certeza vai acrescentar muito para vocês, para mim também, essa conversa. Bom, vocês acreditam que já perceberam aí, pastor Diviraldo Rodrigues já está com a gente. Como eu acabei de comentar com vocês, nós teríamos esse momento de bate-papo com o pastor Diviraldo. Nós estamos em uma transição de aula, onde nós estamos concluindo metodologia, né, da pesquisa científica e entrando em aconselhamento pastoral. Vocês estão vendo que nós já estamos entrando na unidade 2. Por quê? Porque a unidade 1 fala um pouco mais específico sobre psicologia, e quem vai estar falando sobre nós, sobre psicologia e fazendo essa transição aí, é o psicólogo Bruno Alves, que vocês já conhecem. Ele vai estar trazendo para a gente aí bem mais profundamente acerca desse tema. Pastor Diviraldo, seja bem-vindo, se apresente, fale aí um pouquinho as suas palavras introdutórias. Manda ver, querido. Ok? Maravilha. Deus abençoe aí a todos e todas. Patrick, obrigado desde já pela oportunidade. E vamos lá. De forma bastante sucinta, né? Vou me apresentar aqui. Meu nome é Diviraldo da Silva Rodrigues. E sou pastor da Igreja Metodista. Atualmente pastoreando a Igreja Metodista no bairro Planalto, aqui na cidade de Belo Horizonte. É uma comunidade bastante aconchegante, comunidade pequena, num bairro estratégico aqui da região da Pampulha, região norte. E estou aqui desde o ano passado. Não fui nomeado para cá desde 2020, e estamos aguardando aí, final do ano, as nomeações para ver se renova por mais um biênio o nosso ministério aqui nessa igreja. Mas, enfim, minha carreira acadêmica, eu comecei teologia no ano de 2009 e formei em 2012, na Universidade Metodista de São Paulo, na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. E logo após eu recebi uma nomeação na cidade de Almenara, onde está residindo nosso querido professor Patrick aí. E por lá pastoreei um trabalho de plantação de igreja por 5 anos e tive a oportunidade de estudar história
Então, no período 2013 a 2017, estudamos História. E aí, nesse mesmo período que eu estava finalizando o curso de História, eu me matriculei numa pós-graduação de Ciências da Religião, por questões pessoais, eu não consegui concluir ainda, né? Demandas no ministério, problemas familiares, enfim. Mas nós estamos ainda nesse processo aí de finalização da pós-graduação e já almejando, né, prosseguir nesse processo de estudos, fazendo outra graduação, quem sabe a introdução no mestrado. Mas, enfim, basicamente essa a minha carreira nos estudos, né? Mas hoje eu queria trabalhar um pouco sobre cuidado pastoral, sobre aconselhamento pastoral. Me parece que o Patrick já fez a apresentação aí do livro, o qual eu participei. É isso mesmo, Patrick? Sim, eu comentei um pouco, mas pode falar aí com mais detalhes aí. Ok. Então, vamos lá. Esse livro, que tem como título Escuta Libertadora, são temas emergentes para o aconselhamento pastoral. Ele foi organizado pela professora Blanches de Paula, que foi a minha professora na Faculdade de Teologia, e eu tive a oportunidade de participar de um grupo de pesquisa durante 2 anos, ao qual trabalhamos diversos temas dentro desse tema primário, que é o aconselhamento pastoral. Vários subtemas foram desenvolvidos lá naquele grupo de pesquisa, foram discutidos, e a professora Blanches, ela foi minha orientadora nesse processo de conclusão do curso. Nós chamamos de TCC, agora está utilizando muito artigo, né? Ou monografia, mas eu optei naquela época por escrever um artigo, porque, embora seja mais denso, embora seja mais objetivo, porém mais profundo, é o que era, num momento, mais, vamos dizer, se ajustava mais ao meu tema. Então, a professora Blanches foi a minha orientadora na ocasião, e quase no término do curso, ela nos propôs, não só eu, mas demais colegas, né, nos propôs a participar desse livro ao qual ela organizou. Obviamente, quando acontece a organização, o autor ele tem a liberdade de fazer modificações, introduções, extrações, né, do texto. Então, assim, toda honra tem que ser dada à professora Blanche de Paula, né, pela organização desse trabalho. Então, um trabalho que visa tratar alguns temas emergentes, porque quando nós falamos de métodos ou de modelos de cuidado pastoral, é um tema bastante amplo, muito amplo. Então, não está totalmente reduzido a um gabinete
um pastor e ovelha, não é apenas aquele momento ao qual alguém chega do gabinete pastoral e descarrega problemas. Não, o cuidado pastoral, o ministério de aconselhamento pastoral, ele é bastante amplo e totalmente inclusivo. Quando nós falamos de aconselhamento pastoral, lá na faculdade a gente utilizava, né, e até hoje, claro, nós utilizamos uma expressão chamada poimênica. E essa expressão poimênica no grego, eu vou até fazer a leitura aqui, é o ministério amplo e inclusivo de cura e crescimento mútuos dentro de uma congregação, de sua comunidade, durante todo o ciclo da vida. Então, quando nós falamos de poimênica, compreende a utilização de pessoas que exercem um ministério de relacionamentos de indivíduo para indivíduo ou de pequeno grupo para possibilitar o cuidado, a cura e crescimento dos indivíduos e de seu ou de seus relacionamentos, né? Então, quando nós falamos e tratamos de poimênica, nós entendemos que esse ministério não é exclusivamente a figura pastoral, mas de todos aqueles que se entregaram um dia a Jesus e decidiram por ele, né? Viver por ele e viver para ele. Então, quando Jesus, lá em Mateus 28, 18 a 20, quando ele comissiona os seus discípulos, ele está dando esse ministério. Ele está abrindo a possibilidade de incluir outros a esse ministério para fazer com que esses outros que são incluídos também cresçam e também desenvolvam nesse processo. Então, quando nós falamos de aconselhamento pastoral, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o pastor aconselhando. Mas, na verdade, não significa apenas isso, né? Eu escrevi aqui alguns métodos de cuidado pastoral que podem ser desenvolvidos. Por exemplo, a produção de cura interior. Então, quando nós criamos um ambiente de cura interior, por exemplo, o ministério de oração, o ministério de libertação, né? Nós estamos desenvolvendo o cuidado pastoral. Às vezes nem é o pastor que está lá à frente, mas é alguém que se sentiu vocacionado ou se sentiu com esse dom e quer desenvolvê-lo, né, dentro da igreja local, e não tem esse título de pastor, mas, de certa forma, essa pessoa ela acaba desenvolvendo esse cuidado. Quando ela se põe no lugar do outro, exercendo empatia, quando ela fala assim, eu preciso que você ore pela minha família, ou você ore por essa situação, ou você interceda por mim. Então, quando você se coloca nessa condição, você está produzindo cura interior e está desenvolvendo o cuidado pastoral. Porque você está sensível à necessidade, né? Você está sensível ou você está disponível para servir aquela pessoa dentro do seu ministério, dentro do dom, né, que Deus te deu.
Outros métodos que nós podemos utilizar também, como cuidado pastoral, é as atividades da igreja. A pessoa ela está vagueando pelo mundo, né, desnorteada, desorientada, e um determinado dia ela recebe o convite para ir à igreja, e chegando lá, a igreja ela é bem recebida, ela é abraçada pela comunidade, ela tem a oportunidade de falar das suas debilidades, das suas dificuldades, das suas fragilidades, e você tem ali uma comunidade, você tem um grupo, você tem pessoas, né, que dá o ouvido para escutar as dificuldades daquela pessoa. Então, dessa forma, o simples fato dessa pessoa encontrar um ambiente que traz terapia, que trouxe terapia para a vida dela, né? Acaba sendo um modelo de cuidado pastoral. O simples fato dessa pessoa chegar num lugar e esse lugar propiciar a ela a abertura, um ambiente ao qual ela possa expressar, né, toda dor, toda dificuldade, toda necessidade que ela está sentindo naquele momento. Eu tenho aqui na nossa comunidade boa parte de idosos. Boa parte delas são de idosos. E nesse período de pandemia, né, ainda estamos na pandemia, quando tivemos que fechar a igreja, eu percebi o quanto a igreja fez falta na vida desses idosos, né? Na maioria mulheres. Como fez falta na vida. Teve pessoas que chegou a ter depressão. O ambiente da igreja, né? Os cultos, elas são um ambiente que traz terapia, que traz cura, um ambiente curativo, terapêutico para a vida delas. Então, sem esses cultos, não tem sentido dela viver. Então, tem pessoas que têm essa perspectiva, né? Então, outras pessoas também, elas entendem quando elas exercem o serviço dentro da igreja, o serviço cristão. Então, são situações que acabam, de certa forma, gerando dentro dela um sentimento eu sou alguém que eu estou sendo útil na vida de alguém. Eu estou sendo utilizado para abençoar a vida de alguém, para fazer algo em benefício de alguém. Então, a pessoa está fazendo, mas isso é um símbolo de cuidado para ela. Então, o serviço cristão é outro método que utilizamos muito, né, de cuidado pastoral. E a pregação, né? A pregação, nós podemos dizer que a pregação também é uma forma de cuidado. Às vezes a pessoa ela não tem essa abertura de ir no gabinete, falar, né, expressar o pastor, ou talvez com alguém da sua confiança. E a pregação é uma forma de exercício do cuidado, né, do cuidado pastoral. Quando ali temas
que são relevantes, que são ministrados ali, e a pessoa ela se sente abraçada por aquela ministração, por aquela palavra. Hoje eu recebi a mensagem, né, de uma irmã que está passando num processo de tratamento de câncer, e ela mandou uma mensagem falando assim: pastor, como com a palavra do domingo passado, desse domingo falou o meu coração. Né? Então, eu tive a oportunidade de visitá-la, de orar por ela e tudo, mas talvez se eu não fosse, essa palavra era um alento, era símbolo de cuidado, foi um método, né, que Deus utilizou naquele momento para cuidar daquela vida, né? Para aconselhá-la, para ministrar aquele coração. E eu vou falar também de outro método, que é a questão do tema que eu desenvolvi nesse livro, A Escuta Libertadora, que é a bênção da comunhão cristã, a interação pessoal. Eu trabalhei basicamente que a comunidade cristã, quando as pessoas elas se relacionam, a partir do relacionamento pode gerar cuidado, pode gerar cura, pode gerar libertação na vida daquelas pessoas. Tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, que ele trabalha da liquidez na nossa sociedade. Então, mediante a sociedade que tem a passos largos encaminhando para o individualismo e utilitarismo, a igreja cristã ela tem buscado uma via contrária, né? Diferente, que é, em meio à adversidade, conseguirmos estar unidos, né, no mesmo propósito, caminhando, trilhando o mesmo caminho, buscando o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Então, eu trabalhei nessa perspectiva, abordando de que o ambiente da igreja, né, a comunhão cristã, a interação pessoal, ela pode sim gerar cura, ela pode sim gerar libertação para a vida das pessoas. Vou contar uma experiência aqui de um rapaz, né? Esse rapaz ele chegou na comunidade aqui na nossa igreja e assim a história dele é bastante triste. É um cara que teve vários relacionamentos e nenhum deles deu certo. É pai de 3 filhos, um de cada mulher. Ele já tem mais ou menos, ele tem 41 anos, se não me engano, 41 anos. E é um cara que ele nunca conseguiu dar certo em nada. E ele chegou à comunidade e a primeira coisa que ele me pediu: pastor, eu quero ser batizado. Aí contou a experiência dele, né, toda a experiência, a sua experiência de vida, a sua experiência na igreja. Ele frequentou a igreja aqui mesmo no bairro
e foi acompanhado por um pastor durante um tempo, mas aí o pastor acabou deixando o ministério e ele ficou sem respaldo, né? Sem acompanhamento, sem cobertura, sem mentoria. E ele chegou à nossa comunidade e eu comecei a exercer esse cuidado, mas não dando conselho e, final das contas, vai agora seguir sua vida, seguir seu rumo, aí frequenta a igreja aí. Não, mas eu comecei a acompanhar, exercer esse cuidado, ver todas as áreas da sua vida que precisava de cuidado, que precisava, de fato, de um tratamento. E aí percebemos que ele precisava trabalhar. Estava desempregado já há muito tempo, ele precisava trabalhar, até porque ele tem que pagar aluguel, né? Ele tem que se alimentar, ele tem que ajudar, de certa forma, né, as mães dos seus filhos para que venha a subsistência deles, né? E aí nós começamos a orar, eu comecei a ter encontros com ele, e eu comecei a espalhar por toda a comunidade que nós precisaríamos fazer algo mais. Começamos a dar cesta básica para ele, começar a dar um suporte financeiro para suprir alguma necessidade urgente que ele tinha naquele momento. E aí pensamos que só isso não seria suficiente. Ele precisaria, de fato, era trabalhar, né? E esse é um método de cuidado, é fazer com que a pessoa, né, ela se sinta livre, se sinta também independente diante dessas ajudas e desses apoios que nós costumamos dar a alguém, né? Que é a cesta básica, dar uma roupa, não. Mas, assim, nós falamos assim, essa pessoa precisa se empoderar, ela precisa caminhar com suas próprias pernas. Então, eu comecei a falar com um irmão, falar com outro irmão, se houvesse alguém que eles conhecessem para encaminhá-lo, né, a algum trabalho e tal. E aí, graças a Deus, esse rapaz ele foi encaminhado a uma empresa e no mesmo dia a dona falou para ele retornar e depois retornar, e foi fazendo o teste com ele até que assinaram a carteira dele. No domingo agora, eu olhei para ele e perguntei: como você está se sentindo? Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz por todo o cuidado, por todo o apoio, né? Por todo o suporte que você e toda a igreja tem me proporcionado. Então, cuidado, quando nós falamos de cuidado, nós não restringimos ao ambiente do gabinete, mas quando nós saímos das quatro paredes e nós deliberamos, né, de várias formas para que o exercício do cuidado de fato seja concretizado, seja exercido na vida daquela pessoa para atender à necessidade daquela pessoa.
Então, quando nós falamos de cuidado pastoral, nós trabalhamos de forma holística, né? Então, nós trabalhamos em todas as áreas da vida da pessoa, atender as deficiências de qualquer área da pessoa, não só espiritualmente, mas psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, porque quando a igreja primitiva ela se formou após a ascensão de Cristo Jesus, ela começou a trabalhar isso assim, quando Jesus ele comissiona, eles entenderam muito bem qual era a sua missão e eles começaram a exercer isso. Está lá em Atos 2, 42 e 47, eles começaram a exercer isso de forma clara, né, e objetiva, porque essa era a missão qual Deus, né, através de Jesus, foi colocado diante deles e eles deram prosseguimento a esse ministério. Se vocês forem avaliar e analisar o ministério de Jesus, ele trabalhou em todas essas áreas que foram citadas, em todos aqueles ao qual se achegaram diante dele. E Jesus ele trabalhou especificamente, né, na necessidade daquela pessoa. Pensamos aqui na mulher de fluxo de sangue, pensamos aqui no cego de Jericó, pensamos aqui naquele jovem endemoniado. Então, foram pessoas que, ao mesmo tempo que viviam problemas espirituais, eram também pessoas que viviam problemas sociais, né? Problemas econômicos, e essas pessoas foram tratadas de forma integral pelo Senhor Jesus. Então, quando eu abordo aqui a questão da igreja como espaço terapêutico, eu entendo que o meu relacionamento com o seu relacionamento, independentemente que nós somos diferentes, faz com que eu, de alguma forma, eu vou introduzir em você e você, de alguma forma, vai introduzir em mim para que juntos cresçamos, né? E exerçamos mutuamente esse cuidado. Ninguém é tão inteligente que não tem nada a absorver, né? Ninguém é tão inteligente que não tem nada a absorver. Então, sempre nós temos algo a absorver, mesmo que aquele outro está abaixo da nossa condição intelectual. Mesmo que aquele que está abaixo da sua condição intelectual, ele tem algo a te proporcionar, a te ensinar, né? Então, eu entendo que, chegando a concluir que, claro, né, esse tema ele não se conclui, nós podemos aí continuar a discutir sobre a comunidade cristã como um ambiente terapêutico, mas a conclusão que eu chego é que a igreja cristã, por mais problemas que existam dentro dela, ela tem o poder de exercer esse cuidado, esse ambiente terapêutico. Um exemplo
um exemplo bastante claro para nós é a Arca de Noé. Que ambiente terapêutico, né? Que ambiente terapêutico é a Arca de Noé. Por quê? Nós temos ali uma família, Noé e sua esposa, seus filhos com suas esposas, e um casal de cada espécie, de animal de cada espécie lá dentro. Que interessante. Que interessante. Nós perguntamos, você prefere ficar lá dentro da Arca de Noé, com aquele monte de bichos, né, fazendo suas necessidades durante todo aquele período? Você prefere ficar naquele ambiente, né, escuro, naquele ambiente, entre aspas, imundo, mal cheiroso? Ou você prefere ficar lá fora, do lado de fora da arca, sendo submergido pelas águas? Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos dizer que as nossas comunidades são semelhantes à Arca de Noé. Cheio de pessoas pecadoras, às vezes mal cheirosas, mas aquele lugar foi o lugar que exerceu o tratamento, exerceu o cuidado e, acima de tudo, trouxe salvação para a vida das pessoas. Daquelas pessoas, né? No caso Noé e toda a sua família. Então eu trabalho numa perspectiva de que a comunidade cristã, ela dá a oportunidade do recomeço, porque ela vai te dar um espaço para a reconciliação. Por exemplo, o mundo do crime hoje, né? Se alguém estiver devendo um traficante um determinado valor, e quando ele for cobrar, e esse devedor não tiver condições de pagar, ele vai pagar pela vida, né? Então não tem perdão. A igreja ela dá essa condição de exercício do perdão, do exercício da cura, do cuidado, independentemente de quem você foi e de quem você é. A igreja cristã, a comunidade cristã, ela te propicia essas condições de poder relacionar com a outra pessoa e aprender com ela, e mutuamente você exercer cura e você ser curado. Então, a abordagem desses temas nesse livro é exatamente para que eu e você dê o seu ouvido para escutar o outro que está sofrendo. Não somente a figura pastoral. Então, quando nós falamos de poimênica, é um ministério amplo e inclusivo. Você pode desenvolver, pastor Patrick
né? O professor Patrick pode desenvolver, eu posso desenvolver, um adolescente pode desenvolver, uma idosa, uma senhora da igreja pode desenvolver. Então, todos nós podemos desenvolver. E aí, quando a professora Blanches, né, eu queria até aproveitar né, a oportunidade. Aqui tem um livro dela, né, que fala a respeito de luto. O pastor me antecedeu, ele tem um ministério forte na área do luto. Esse livro aqui, Pedaços de Nós, Luto, Aconselhamento Pastoral e Esperança. Isso aqui é um resumo da sua tese no doutorado. Então, a professora, pastora também, né, e psicóloga, Blanches de Paula, ela trabalha as várias dimensões, né, do aconselhamento pastoral nessa área do luto. Então, tem muitas pessoas que se sentem cuidadas, que se sentem abraçadas a partir dessa experiência, nós chamamos de luto. Tem pessoas que retornam na igreja pelo simples abraço que eu ou qualquer outra pessoa da comunidade de fé, ela dá àquela pessoa enlutada. Ou talvez um contato ou uma mensagem. Então, muitas pessoas aqui nessa comunidade se sentiram acolhidas, se sentiram cuidadas pelo pastor anterior, o pastor Dilmar, nesses momentos, nesses ambientes, né? Porque acabaram perdendo um ente querido e ali receberam esse cuidado. Eu tenho um livro aqui do Gary Collins, Ajudando uns aos outros pelo aconselhamento. Acabou, Patrick? Meu tempo? Onde você está? É que eu estava pesquisando sobre esse autor hoje, dando uma olhada no material dele, e vi esses 2 livros. Já fiz pedido de um, e esse aí já tá na minha lista para pedir. Muito bom mesmo. Eu tenho 2 livros dele. Eu tenho Ajudando uns aos outros pelo aconselhamento, Gary Collins, ou Gary Collins, né? Eu até conheci um pastor na Inglaterra, conheci assim, né? Me fala Gary Collins, né? Eu não sou muito bom no inglês, não. Então, esse aqui é Aconselhamento Cristão. Comprei esse. Comprou esse, né? E baixei o PDF dele também. Eu tenho o PDF dele aqui, caso vocês queiram, compartilhe. Aconselhamento Cristão. Essa é uma edição do século XXI, né? Aconselhamento cristão voltado, né, para temas que são bastante discutidos nesse século XXI. Né? Olha, você vê como o aconselhamento ele é um tema amplo. Aqui, esse livro do Gary Collins, né, são mais ou menos 650, 700 páginas aqui, entre 600 a 700 páginas. Então, você vê que é um tema que não se esgota, né?
E esse outro livro aqui, ele vai trabalhar exatamente de que o aconselhamento ele não é desenvolvido apenas pela figura do sacerdote da sua igreja. Né? Quem faz teologia? Só quem faz teologia é quem vai ser pastor. Não, basicamente. Às vezes você quer fazer teologia exatamente para ampliar o seu conhecimento e, ao mesmo tempo, ganhar mais ferramentas para desenvolver o seu ministério aí na sua igreja local. Igreja, ministério ou departamento, né, seja lá qual for a nomenclatura que você utiliza aí na sua igreja local. Eu tenho esse livro aqui, O Cuidado Pastoral em Tempos de Insegurança, Ronaldo Sattler Rosa, que é também um pastor, é um pastor metodista, né? Ele já foi professor, ele já foi reitor na nossa faculdade, e ele escreveu esse livro, Cuidado Pastoral em Tempos de Insegurança, Dimensões do Cuidado e Aconselhamento Pastoral. Essas contribuições aqui são a partir da América Latina e do Caribe, que são temas voltados para as necessidades dessa área geográfica, né? E esse livro aqui, do Kleinebel, nós utilizamos muito lá na Faculdade de Teologia, esse referencial teórico aqui, o aconselhamento pastoral, modelo centrado em libertação e crescimento. Esses são alguns dos materiais que eu tenho aqui, né, para trabalhar aconselhamento pastoral, para trabalhar esse cuidado pastoral, né? E, como eu disse, é bastante amplo. E utilizamos muito esse material na nosso grupo de pesquisa, né? Que acabou me instigando a pesquisar um pouco mais profundo sobre os relacionamentos interpessoais, que foi o tema do meu artigo, né, que acabou sendo utilizado na organização desse livro que eu participei, da professora Blanches de Paula, Escuta Libertadora. Então, você tem uma cópia desse, Patrick? Você tem? Tem, né? Então, aqui eu trabalhei dentro desses estudos das relações interpessoais, como os relacionamentos, as relações interpessoais, elas vão construir um ambiente terapêutico. Então, primeiro eu fiz a contextualização do que é a relação interpessoal e trabalhei em aspectos gerais os relacionamentos na contemporaneidade. E aí eu fico um pouco, né? Eu me sinto um pouco com dificuldade, né, nessa interação virtual. Confesso para você que eu tenho muita dificuldade. Estava até falando com o Patrick da minha dificuldade, né? Porque meu negócio é estar olho a olho, tete a tete.
negócio de ficar falando, né, virtualmente, eu tenho muita dificuldade com isso, e eu estou tentando, né, desenvolver, e olha que eu escrevi isso em 2012, e nós estamos na era digital, que em 2012 não era tão forte como é hoje, né? Então, a cada dia está crescendo. O ambiente virtual, ele cresce a cada dia, até porque vocês estão aprendendo a partir desse ambiente, né? Mas aqui eu faço uma crítica, uma pequena crítica aos relacionamentos virtuais. Eu imagino que você cresce mais, você aprende mais, você avança mais, você desenvolve mais. Estou falando isso, eu estou falando isso dentro da igreja, né? Porque tem pessoas que falam, hoje eu não vou ao culto, porque sabe que vai ter o culto online. Sabe que vai ter o culto online e ela não vai à igreja. Mas nós sabemos que o ambiente da igreja, o culto da igreja, ela vai gerar mais, vai gerar mais esse ambiente terapêutico do que apenas assistindo por meio da internet. Como eu disse anteriormente, o culto, ela é um método, sim, de cuidado pastoral. Porque tem uma pessoa que está enferma, sem mobilidade, né? Ou talvez ela não teve condições, não teve tempo de se arrumar para ir ao culto. Ela sabe que ela vai chegar atrasada, mas aí não. Eu vou assistir o culto hoje, né, pela internet, culto online. Mas se você tiver condições de ir até a igreja, você terá mais possibilidades de exercer, porque dentro de casa, né, assistindo culto online, você não vai ter essa condição, mas você vai exercer e vai receber o cuidado pastoral, né? Então, eu faço uma crítica aqui aos relacionamentos virtuais, fazendo com que empobrece, né, as relações, essa é a verdade, né? Os relacionamentos virtuais estão empobrecendo os nossos relacionamentos, e a gente tem percebido muito isso na pandemia. Eu posso dizer que os nossos cultos, a participação das pessoas tem diminuído drasticamente. As pessoas, a cada dia, não estão mais frequentando os cultos, exatamente por essa facilidade, mas isso, de certa forma, está empobrecendo os nossos relacionamentos, porque nós entendemos que com as nossas diferenças é que faz com que cresçamos, com que desenvolvamos. E aí eu vou trabalhar essas relações interpessoais dentro das igrejas cristãs, utilizando aí o exemplo de Jesus, que se fez carne e habita entre nós. Então, o Deus Espírito que se esvazia, que deixa a sua habitação de glória, ele encarna para relacionar com o ser humano, para mostrar que há condição de nós relacionarmos com o outro, deixarmos os padrões de isolamento impostos por essa sociedade
e desenvolvermos dentro da nossa comunidade cristã um convívio fraternal e solidário. E aí eu começo a trabalhar a comunhão, um caminho para desenvolvermos os relacionamentos. Não tem como desenvolvermos relacionamentos se não estivermos em comunhão. Nós só vamos desenvolver os relacionamentos se estivermos juntos, se estivermos em comunhão. Aquela palavrinha grega, koinonia, né? Então, a igreja cristã, ela desenvolvia isso com muito zelo. Lembrando aí o texto de Atos 2, 42 e 47, né? E eles viviam em comum, estavam sempre juntos, em oração, aprendendo a doutrina dos apóstolos, partindo o pão. Eles, percebam nesse texto aí, ó. Eles trabalhavam questões espirituais, eles trabalhavam questões econômicas, questões sociais, estavam sempre juntos, estavam unidos, estavam sempre juntos. Eles vendiam suas propriedades para repartir com aqueles que não tinham. Eles, de certa forma, traziam a cura física, porque muitas pessoas estavam ali pelo fato de terem aderido ao cristianismo, elas eram excluídas da sociedade. Então, a igreja abraçou esse movimento, a igreja cristã abraçou todas elas, né? Não deixaram elas dispersas. Então, se existiam alguém passando fome, com alguma necessidade, essas necessidades eram supridas. Então, sim, a igreja ela estava cumprindo o seu papel, cumprindo a sua missão e exercendo esse cuidado pastoral. Então, a partir de quê? A partir da comunhão. Então, se a pessoa ela se isola, a pessoa ela se esconde, nunca que vamos tomar conhecimento da sua necessidade, da sua dificuldade. Ontem mesmo eu trabalhei um pouco na minha mensagem, aqui no culto, sobre cuidado. Eu trabalhei sobre cuidado. Eu trabalhei essa questão no aspecto de que nós fomos levantados por Deus para cuidar de alguém. Deus ele tem colocado em nosso caminho alguém para receber o nosso cuidado. Talvez a gente imagina que essa mensagem ela é direcionada para um grupo em específico, não. Mas Deus ele chama todos e todas para o exercício do cuidado pastoral. Isso foi trabalhado de forma bem clara, né, para toda a comunidade, de que, mesmo com sua dificuldade, mesmo com sua idade, mesmo, né, com várias questões que você está vivendo no momento, Deus, ele te chamou, ele está te chamando e você tem algo a oferecer para cuidar de alguém. Então, nós conseguimos desenvolver isso, e é o caminho que Deus ele gera, né? Que é a comunhão. Através da comunhão.
através da comunhão, nós conseguimos desenvolver esse chamado. Porque nós, como seres humanos, não fomos criados para vivermos sozinhos. Nós somos criados para relacionarmos não só com Deus, mas também com os outros. É um relacionamento horizontal e, ao mesmo tempo, vertical. Pastor, Oi. uma pergunta aqui. Dentro desse processo que o senhor apresentou na compilação do material, do livro, né, em que a professora Blanches de Paula, né, ela reuniu vocês, e foi tudo o resultado das teses, dos TCCs de vocês, que vocês desenvolveram ainda como estudantes, né? O livro veio depois que vocês haviam formado e tal, que vocês foi compilado e feito. Teria como, a gente está fazendo um processo agora de transição, onde nós estamos terminando metodologia da pesquisa científica, iniciando agora a disciplina de aconselhamento pastoral e psicologia pastoral e aconselhamento cristão. Como você poderia falar para nós sobre esse período de captação do material que foi utilizado, por exemplo, a sua experiência como estudante, do preparo lá do início do seu TCC, como foi esse processo, como você foi orientado nesse sentido, de uma maneira sucinta, como foi os passos aí que vocês caminharam até chegar no resultado final, que foi o livro? Ok. Só concluindo aqui, Sim. Só concluindo aqui a questão do livro. Então, eu fecho esse tema falando que a nossa comunidade cristã, elas são comunidades que exercem essa terapia, que produz esse espaço de partilha e convivência solidária. Então, como eu disse, no início eu falei que eu participei durante 2 anos do grupo de pesquisa da professora Blanches. Porque quando você chega na faculdade, você tem muitas ideias. Eu já cheguei na faculdade com algumas ideias para desenvolver o meu trabalho de conclusão de curso. Mas aí, a professora orientadora, ela vai te orientando, né? Ela vai te direcionar dentro daquilo que você está propondo. E aí, quando eu procurei a professora Blanches, eu já tinha procurado um outro professor, mas, assim, naquele momento, ele não me passou muita firmeza, sabe? Dentro daquilo que eu queria trabalhar. Ele me deu algumas orientações, algumas direções e tal, mas ficou muito vago para mim. Mas aí, quando chega no segundo ano, o terceiro, você tem que fazer um projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa vai ser apresentado por professor, e esse professor ele vai avaliar se o seu projeto tem condições de ser pesquisado. E lá naquele projeto você vai colocar o seu tema, os seus objetivos específicos, a proposta de como você vai trabalhar o tema, né, e durante quanto período, em qual período você vai trabalhar aquele tema, e você vai sugerir alguns
alguns professores para te orientar. E aí eu procurei a professora Blanches, e aí a professora Blanches só falou assim, quando eu a convidei para me orientar. Ela só me respondeu assim: esteja no meu grupo de pesquisa, participe do meu grupo de pesquisa. E aí eu participei semanalmente daqueles encontros no grupo de pesquisa, e aí começou a clarear para mim, dentro do tema, que era bastante amplo, muito amplo esse tema, e foi assim, me direcionando aquilo que eu queria propor a pesquisar dentro do meu projeto de pesquisa. E então, durante mais ou menos um ano, nós somos desafiados, né? Existe dentro do seu projeto de pesquisa, você propôs lá o cronograma para que você escreva o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo. Então, a cada capítulo, dentro do cronograma, você tem um prazo, né? Para que você entregue ao seu professor orientador e ele faça a revisão e ele aprove o seu texto. Então, assim, você tem a oportunidade de, semanalmente, você encontrar com seu professor orientador e ele vai te direcionando. Ó, isso aqui não está legal, isso aqui precisa ser revisto, existe redundâncias no seu texto, esse texto está bastante confuso, ele precisa ser esclarecido, e aí o orientador ele, ele faz esse trajeto, né, junto com você, te conduzindo até a banca, onde você será avaliado. Existe uma banca que vai te avaliar, você vai apresentar o seu texto e o seu texto precisa ser aprovado, né, por uma banca para que você consiga concluir esse processo, né, de 4 anos e receber o seu diploma. Então, bem no finalzinho, quando já foi concluído esse processo de escrita do artigo, a professora Blanches reuniu todos os alunos e definiu que só iria participar desse livro quem tirasse acima de 9. Quem fosse aprovado acima de 9 iria participar. Inclusive, teve alguns que foram orientados por ela que não participaram do livro exatamente por ter tirado uma nota inferior a 9. E aí ela deu essa notícia de que iríamos participar da organização, ou melhor, desse livro, né, que foi organizado por ela. E aí tivemos também um tempo de fazer ajustes, de fechar, né, fechar a nossa escrita dentro daquilo que ela estava propondo para nós. E aí passamos o conteúdo escrito e ela fez a organização que deu o final, que é esse livro aqui, Escuta Libertadora, Temas Emergentes para o Aconselhamento Pastoral. Então, foi basicamente, né, Pode falar, porque está dando
uma zoeira aqui. Mas foi esse, basicamente, o caminho percorrido até chegar ao livro. Eu acho que é o meu microfone que deve estar dando essa zoeirinha aí. O meu microfone criou essa zoeirinha. Ok, pastor, eu agradeço a toda a colocação. Eu acredito que foi bem esclarecedor para o pessoal que está com a gente. Enquanto o senhor falava aí, a nossa irmã Maria de Fátima ela entrou na aula, o Luiz Carlos Consenza também, né? Maria de Fátima Lataiobeiras, o Luiz de São... Eu esqueci o nome da cidade, de São Paulo. Qual é a cidade? Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba, São Paulo. É um dos nossos alunos. E também a Carol está aí, e a irmã Shirlene, né? São os alunos do nosso curso superior. Está faltando a pastora Miriam, ela é de Berizal, e o Luiz, que são outro Luiz, né? José Luiz, que ambos estão em atividades em suas igrejas. Mas então, o que acontece? Queridos, vocês que chegaram aí, o pastor Divaldo, no decorrer, creio que vocês já pegaram aí, né? Ele tá trazendo para nós alguns elementos bem importantes sobre o livro que ele... É o coautor, né? Então você acaba sendo um coautor do livro. Ele escreveu o capítulo 8 do livro, não é isso? O capítulo 8 do Escuta Libertadora. E ele está trazendo para nós aí esses pontos muito importantes sobre aconselhamento pastoral e também dando essas dicas aí da nossa matéria, nossa disciplina de metodologia da pesquisa científica. E essas contribuições que ele trouxe foi fenomenal. Vai ficar gravado para quem entrou depois todo o início da nossa conversa, como vocês sabem aí. E eu queria agradecer ao pastor e queria pedir a ele para fazer suas considerações finais, para a gente aproveitar esses 30 minutos aqui da aula para tratar sobre exatamente o andamento aí do material do TCC de vocês. Tá bom? Pastor Rodrigues, coloque aí, por gentileza, suas considerações finais. Patrick, obrigado aí pela oportunidade, né? E agradecer a todos vocês que tiveram paciência em me ouvir, né? E eu vou aprender um pouco mais aí com o Patrick, né? Que ele tem essa habilidade aí com o ambiente virtual. Ainda não tenho, não. Eu confesso que eu não tenho e eu preciso desenvolvê-lo, né? Nós estamos numa era, quando eu penso que eu tenho que desenvolver no ambiente virtual, eu lembro exatamente o que eu escrevi no meu livro, né? Eu vou me contradizer diante daquilo que eu defendi um dia, né? Mas, enfim, eu queria agradecer e, como eu disse, analisar os modelos de cuidado pastoral é um tema assim que nunca vai se esgotar, e são 6 meses, 1 ano, 2 anos para a gente compreender, né, esse tema cuidado pastoral, né? E que vocês, no ambiente que vocês estão inseridos, vocês possam ser esse instrumento, né, para que os modelos existentes de cuidado pastoral sejam desenvolvidos na vida de outras pessoas, né? E que, como o nosso livro tem seu tema, que você possa ser uma escuta, né? Você esteja à escuta para que traga libertação àqueles que irão até vocês, né? Agora eu tô utilizando a linguagem bem
bem de igreja, né? Mas que vocês sejam esse instrumento que Deus levantou para que ilumine a vida de outros e de outras que caminham em trevas. Deus abençoe, viu? Obrigado aí pela oportunidade. Agradeço aí o Patrick e outra oportunidade, né? Aí você, Patrick, me ter condições, né, de preparar algo melhor, né, para apresentar o pessoal aí. Oh, pode deixar. Tempo aqui não vai faltar, porque é a pessoa aí, pessoal. Deixar o pastor de Viraldo aí para orientar vocês aí até o final do TCC. Vai ser fenomenal, né? Vamos ver que talvez aí a gente converse sobre isso aí e ele aceita ser esse orientador mais próximo de vocês no decorrer do processo aí. Tá bom? Gratidão. Deus abençoe. Agora vamos seguir com a nossa aula. Deus abençoe. Obrigado, viu? Valeu, pastorzão.